Agora a gente destaca a previsão do tempo para todo o Brasil. A frente fria provocou estragos aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. E as temperaturas caíram por aqui também. Camila Yunes com as últimas informações. Hoje já foi até dia de sair com uma blusa um pouco mais pesada, né? Boa noite, bem-vinda. Pois é, Thiago, muito boa noite para você, boa noite a todos. Aqui na capital paulista a gente tem neste momento as temperaturas em 16 graus. Thiago, o verão batendo a porta e estamos com essas temperaturas tão baixas. Para a gente ter uma ideia de todo esse frio, lá na Serra Catarinense, em São Joaquim, a mínima chegou em 1,8 graus Celsius. Então isso é bastante frio. Mas a tendência é de uma elevação nas temperaturas. Mas vamos falar sobre a chuva? A gente tem uma arte aqui para mostrar o volume de chuva no litoral paulista, porque choveu bastante por lá, provocou estragos. No Rio de Janeiro também choveu bastante. Olha só, em Ubatuba foram 141 milímetros nas últimas 24 horas. Em Ilhabela, 110 milímetros, um volume de chuva muito expressivo. De acordo com a Defesa Civil, em apenas 3 horas foram 69 milímetros de chuva. Isso é um volume de chuva muito grande em muito pouco tempo. Então é aquela chuva que provoca estragos. Em São Sebastião, foram 89 milímetros. Vamos então agora falar com o nosso repórter Misael Mainetti, que tem os detalhes sobre as atualizações da Defesa Civil com relação a todos esses estragos espalhados pelo estado de São Paulo. Lá em Ilhabela foram registradas 2 mortes, né, Misael? Muito boa noite, seja bem-vindo. E o número sobe, viu? Se a gente for contar todas as cidades do litoral paulista, a gente tem 7 pessoas mortas e 1 desaparecida. Infelizmente, notícia triste. Muito boa noite a você, Camila e Thiago, para todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. Portanto, essa chuva intensa causou vítimas em São Paulo, 8 vítimas, como mencionei, 7 mortos e 1 desaparecido. As ocorrências relatadas: chuvas intensas em várias regiões paulistas, Algumas dessas mortes aconteceram em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, também em Campos do Jordão. Quando a gente sobe um pouco a serra ali, Campos do Jordão também, infelizmente, teve aí uma morte depois de deslizamentos, e na zona leste da capital por conta da queda de um muro. Houve outros incidentes também, em Guarulhos, a queda de uma árvore, em Juquitiba, uma descarga elétrica, e em Bauru, a queda de uma árvore e deslizamento associado à chuva. No litoral norte, como a Camila mencionou, o volume de chuva equivalente ao esperado para 3 semanas caiu em apenas 3 horas. Imagina só, expectativa de água para 3 semanas, apenas em 3 horas. Toda essa água, então, é um volume muito grande e aí causa estragos mesmo. Em cidades como São Sebastião, que causou aí uma situação de alerta para deslizamento e inundações. Aqui na capital, aqui em São Paulo, entre ontem e hoje, também teve registro de queda de árvores em vários bairros por causa da chuva. Então a gente viu aí uma onda de chuva intensa, provocando vários incidentes graves em todo o estado e, infelizmente, consequências fatais. Camila, Thiago. Misael, e até aproveitando a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan, ontem você trouxe, né, aquela reunião entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito Ricardo Nunes, sobre a suspensão do contrato com a Enel. E hoje a concessionária se pronunciou, né? O que ela disse? Pelo que eu consegui apurar, a Enel não pretende ceder facilmente assim essa concessão. Primeiro que quando a gente fala, né, sobre a caducidade, que é o início, né, do fim do contrato, parece um pouco redundante, né? Mas é realmente começar a romper o contrato, não é tão simples quanto a gente pensa, porque a Enel pode sim recorrer da decisão e, como eu consegui apurar, muito provavelmente isso vai acontecer por um argumento específico. Para a Enel foi um movimento, né, esse ciclone extratropical foi um acidente aí, né, da natureza muito grande, de uma ordem muito grande, e essa seria a principal justificativa. Eles também falam de 45 mil pessoas sem luz ainda, e para eles essa é a margem de normalidade. Então eles vão trabalhar com este argumento, mas trago também um ingrediente político para essa conversa. A Enel, representantes da Enel, teriam ficado insatisfeitos com
com a situação de pressão por parte do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, também do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em cima do presidente Lula e também em cima do ministro Alexandre Silveira. Então, esse componente político pode também entrar nessa conversa para a Enel recorrer desse pedido de caducidade. Conversei agora há pouco por mensagem com a advogada Priscila Silveira, uma grande colaboradora nossa aqui na Jovem Pan, que realmente confirmou que é um processo que começa agora, mas um processo que pode ser longo. Não basta a prefeitura falar, decretamos caducidade. A gente vai ver aí agora um entrave entre Enel e governo federal e governo estadual e municipal também. A gente vai seguir, é claro, acompanhando. Camila, Thiago. Isael, muito obrigada pelas suas informações, seguiremos acompanhando, até porque tem muita água para rolar em todos os aspectos, né? Por falar em água, vamos voltar a falar sobre as chuvas, porque as precipitações também causaram muitos transtornos na região serrana do Rio de Janeiro. Lá em Petrópolis, as aulas tiveram de ser suspensas. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Rodrigo Viga. A chuva forte na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, deu uma trégua ao longo desta quarta-feira. Mas ainda muitos prejuízos e estragos provocados pelo temporal. Foram mais de 40 ocorrências registradas desde a madrugada desta quarta-feira. A chuva forte atingiu todo o município, já marcado por uma tragédia que aconteceu em 2022. Nesta quarta-feira, mais uma vez, ruas e avenidas se transformaram em rios a céu aberto. Petrópolis é uma cidade cortada por canais e rios. Normalmente, quando chove forte, eles transbordam, provocando alagamentos, inundações e muitos transtornos e prejuízos. Mais uma vez, veículos foram arrastados pela água da chuva. Um casal que estava dentro de um desses veículos está sendo procurado pela prefeitura. Sirenes de alerta soaram em comunidades e áreas de risco durante o temporal que começou ainda de madrugada. Centros de apoio foram montados pela prefeitura para dar assistência a esses moradores que precisaram sair de suas casas. Mas ao longo do dia, eles foram desmobilizados em quase toda a sua totalidade. A rede municipal de ensino não teve condições de funcionar nesta quarta-feira. O transporte também ficou muito prejudicado. O secretário de Defesa Civil de Petrópolis, Guilherme Moraes, fala aqui na Jovem Pan do temporal das últimas horas. Nossas equipes seguem na rua atendendo os chamados dos solicitantes. Os pontos de apoio que seguem abertos são eles: Quitandinha, Vila Felipe, Alto da Serra, Ciméria, São Sebastião, Independência e Correios. As principais vias seguem fases de desobstrução e limpeza e, devido ao retorno do rio à calha, orienta o comércio a seguir normalmente suas atividades. Importante destacar que as pessoas continuem seguindo os informes da Defesa Civil e da Prefeitura de Petrópolis. Até hoje, 3 anos depois, a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, ainda tenta se recuperar de 2 temporais que aconteceram nos meses de fevereiro e março de 2022. Naquela ocasião, quase 260 pessoas morreram. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Pois é, tudo não é a mesma coisa também no Rio de Janeiro. Lembra em 2011, a chuva que castigou a região serrana, depois em outros anos também. Agora, para amanhã, essa chuva toda continua, Camila? Olha, Thiago, em boa parte do estado de São Paulo, essas chuvas mais fortes, elas já diminuem, mas a gente ainda tem condição de temporais para algumas áreas. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa de risco, porque eles ficam mais concentrados aqui no extremo norte do litoral de São Paulo. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente ainda tem condição para que essa chuva aconteça de moderada a forte intensidade. Então, para essas áreas que já estão prejudicadas, né, com o solo mais encharcado, qualquer chuva acaba sendo mais prejudicial. Por isso é muito importante que as pessoas fiquem atentas aos alertas das defesas civis. Aqui na região centro-oeste, a gente também tem condição de alerta. Tem muita umidade sendo canalizada do norte para essa região. Então, áreas de Goiás, Mato Grosso, no norte também em Tocantins, Pará e também no Amazonas. Camila,